Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal da Fluir Investimentos. Meu nome é Renato Torquato, sou economista, consultor e proprietário da Fluir e é um prazer estar com vocês em mais este encontro. Peço aí a gentileza que vocês passem a acompanhar, a seguir o canal, ativem o sininho para novas notificações e compartilhem também com os seus conhecidos, porque a partir disso nós vamos expandindo essa parte da possibilidade de cada vez mais termos um número maior de pessoas falando de investimentos, de finanças pessoais com muito mais clareza, confiança, alegria e tranquilidade. Então, o tema da Fluir é suas finanças em dia. Bora lá, vamos falar da questão da inflação, que foi o tema do blog do nosso podcast, também divulgado nesta semana. E fechamos com uma inflação de 10,06% no ano de 2021. E o que aconteceu? Então, nesta semana foi divulgado o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA ele é o índice oficial de inflação do governo para medir o comportamento dos preços na nossa economia. E em se tratando de previsão, os economistas erraram feio. Então, a minha classe aqui errou feio, porque no início do ano passado, a maioria das previsões davam a inflação fechando em torno de 4% no ano. E aí acontece, quando você rompe esta meta de inflação, isso aí causa certos desconfortos na economia, desequilíbrios nas projeções econômicas, e aí nessa hora é necessário uma explicação do porquê que a meta não foi batida. Então, primeiro, quero explicar para vocês o que é esta meta de inflação. A meta de inflação para cada ano ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Economia e pelo presidente do Banco Central. E neste caso, o regime monetário de metas para cada ano econômico, ele foi instituído por decreto de número 3088 em 21 de junho de 1999. O artigo 4º deste decreto, eu trouxe até o texto aqui, ele define o seguinte: caso a meta não seja cumprida, o presidente do Banco Central, neste caso, que está atualmente na presidência do banco, Roberto Campos Neto, divulgará publicamente as razões do descumprimento por meio de carta ao ministro da Economia, atualmente o ministro Paulo Guedes. Na semana, então, a presidência do Banco Central deve fazer essa carta aberta, ela fica de forma pública no site do Banco Central, para que todo e qualquer cidadão, a mídia e todos os investidores, as partes interessadas em geral, tenham acesso a essa informação. E nisso ele explica, ele pontua os principais motivos do porquê esta meta não foi cumprida. E esta situação de publicar uma carta, ela aconteceu nos anos também de 2018, 2016, 2004, 2003 e 2002. Então, nós observando, fazendo uma análise do século XXI, até o momento, apenas 6 vezes foram necessárias de explicações sobre a inflação. E por isso você percebe que é grave quando se rompe esta meta de inflação, e aí precisa realmente deixar uma carta pública para toda a sociedade compreender o que aconteceu. E no blog, se vocês depois quiserem acessar o blog da Fluir Investimentos, no site da Fluir,
Lá eu deixei um link para você ter acesso a todas as cartas divulgadas anteriormente e saber os principais motivos. Vamos analisar então a carta do Roberto Campos Neto ao ministro Paulo Guedes. Primeiro ponto que ele destaca aqui na carta foi a questão da inflação, destaque natural, fechando em 10,06%, como citado. Vale lembrar que a meta estabelecida para o ano de 2021 pelo Conselho Monetário Nacional, o qual o próprio presidente do Banco Central faz parte, era fechar em 3,75. Só que eles dão um regime de tolerância, neste caso em 1,5 ponto percentual. Ou seja, há a possibilidade de um certo rompimento, no máximo em até 5,25%. E aí você vai perceber o seguinte: por que em alguns anos rompeu, mas não foi necessário fazer a carta? Por que não foi necessário cumprir essa carta? Exatamente porque, neste caso, ele ficou dentro desse limite de tolerância. Eu trouxe aqui uma análise até de 2012 até 2021. Você vai poder perceber, conforme eu comentar, que em vários anos a meta não foi cumprida, ficou um pouco acima do previsto, ou entre o que o Banco Central tinha previsto e o resultado efetivo do IPCA. Exemplo, vamos pegar 2012, a previsão era 4,5%, a inflação fechou em 5,84%. Né? 2013, a meta era 4,5%, a inflação fechou em 5,91%. Onde teve a carta? Exatamente quando foi a inflação de 2015, que a meta prevista era 4,5% e fechou em 10,67%. Nesse caso, teve que fazer a carta em 2016, explicando o motivo deste não cumprimento da inflação. E agora voltou. Então, desde aquele período do governo Dilma, é a primeira vez que voltamos a ter que fazer esta carta de divulgação à sociedade sobre o não cumprimento da inflação. E aqui as causas para este rompimento da meta explicadas aí pelo presidente do Banco Central. Primeiro, ele comenta sobre a inflação dos preços administrados, que fechou o ano em 16,9% de aumento. Como conceito, o Banco Central define a inflação dos preços administrados em virtude daqueles preços que são menos sensíveis à condição de oferta e demanda. Eles são mais, no economês, chamados de inelásticos, e são estabelecidos por contrato ou por órgão público. Neste caso, nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. Se percebe que a inflação de preços administrados foi bem superior, então, se você olhar esses 16, bem superior à própria inflação do IPCA. A inflação dos preços administrados, apresentadas apresentada neste ano, de 16,9%, só perdeu para 1999, que fechou em 19,2%, e em 2015, que fechou em 18%. Atualmente, a cesta do IPCA, ela possui 23 categorias de bens e serviços classificados como bens de preços administrados. O peso desses itens nesta administração são o seguinte: transporte tem um peso de 39,44% na composição do índice, sendo a gasolina e o ônibus urbano os principais componentes deste grupo. Aí vem em seguida a saúde e cuidados pessoais com 27,8%, sendo que plano de saúde e os produtos farmacêuticos são os que mais pesam neste grupo. Habitação com 26,20% de peso, onde entra como os componentes de energia elétrica, água e gás, e a comunicação com 4,55% de peso, aí no caso telefone fixo, com o índice de maior peso, né, neste bloco, e aí os serviços pessoais, mas contando jogos de azar com 2% de peso no grupo.
Quais os produtos ou serviços, então, que mais impactaram o bolso do consumidor? Onde é que pegou, já que tivemos que passar por isso, onde pegou? Conforme a tabela divulgada do fechamento de 2021, 5 produtos que mais impactaram o bolso do consumidor, chamados de vilões da economia, foram o etanol, com 62,22% de alta, a gasolina, com 47,49%, botijão de gás, com 36,99% de alta, a energia elétrica residencial com 21,21% e o automóvel novo ou usado com 15,74%. Então, só uma dica antes aí de nós darmos a sequência, quando essa parte de alguns comemorarem que o preço do carro, do automóvel usado subiu, ou o preço do novo subiu, cuidado, porque o preço dos insumos, daquilo que você vai colocar no carro para poder dirigir, subiram bastante. E neste caso, você comemora agora, mas o carro, no momento que você for trocar, você também pagará mais caro pelo bem. Então, cuidado com essa comemoração, que ela seja bem modesta nesse caso, a não ser que você tenha um comércio de veículos de usados, aí você comemora esta alta, mas nós, para o consumo final, não temos muito o que comemorar pelo fato do carro usado ter sofrido um aumento, né? Porque ele foi bem inferior até o próprio combustível, e nesse caso nem estamos falando dos componentes do carro, de manutenção, de mecânica, né? Da falta de matéria-prima, falta de peças da cadeia produtiva, semicondutores. Então, esse é um assunto para um outro momento, é só essa dica. Vale um destaque também para o preço dos alimentos, que os alimentos no domicílio, que tiveram uma alta no ano de 2021 de 12%, muito em decorrência do aumento dos preços das commodities, com problemas logísticos e os desequilíbrios que estamos sofrendo entre oferta e demanda globais, né? E que o Banco Central chama até isso de inflação importada, que é uma combinação da variação da taxa de câmbio pela desvalorização do real e do preço das commodities, incluindo o petróleo. Vamos falar aqui em nosso país quais foram os produtos que mais aumentaram no ano de 2021. Tivemos, falar dos 5 principais que pegaram: o aumento do café com 50,24%, a mandioca com 48,08%, o açúcar refinado com 47,87%, o pimentão com 39,16% de aumento, o mamão com 36,01% e o fubá de milho com 32,8% de aumento. Então, para lidar com este cenário e evitar uma queda mais forte na atividade econômica, o Banco Central provavelmente, é o que dizem os economistas, alguns estudos, terá que aumentar a projeção de meta para a inflação para 2022. O diretor de política econômica, um ex-diretor do Banco Central, Sérgio Verlang, ele comenta que o ideal era a meta ficar em torno de 4,5% para 2022, depois manter para os próximos anos aí em 4% até essa certa acomodação na inflação. Agora, o que o governo fez, o Conselho Monetário Nacional? A meta anual prevista para este ano é de 3,5%, com um intervalo de 1,5 ponto percentual, ou seja, o máximo chegar aí em 5%. O objetivo cai para 3,25% para 2023 e 3% em 2024, com a mesma banda de acomodação de 1,5 ponto percentual para alguma situação inesperada. E aí, qual o fechamento disso? Conforme você pode perceber, a renda do trabalhador foi brutalmente afetada no ano de 2021. Se você percebe que os principais itens que afetaram a inflação
há uma relação direta com o consumo do trabalhador. Principalmente, você vai perceber aqueles que demandam do uso do veículo, ou mesmo motoristas de aplicativos, que sofreram tanto com o aumento bem inesperado do etanol, como também da gasolina. Então, aquela situação que o etanol era um plano B para o aumento da gasolina, quando ocorria, você substituía pelo etanol, praticamente essa substituição, essa possibilidade de substituição hoje, ela inexiste, porque o aumento do etanol foi muito forte no ano 2021. E nesse caso, nem estamos falando daqueles que trabalham, além de motoristas de aplicativo, com fretes também, que fazem entregas. Então, vários motoristas hoje, com seu veículo, trabalham com entregas para trazer renda para casa e foram duramente afetados. E aí, na casa do trabalhador, vocês perceberam, então, assim, já ficou mais caro para se locomover. Na casa do trabalhador, você percebe que ficou mais caro para manter a casa, porque a luz subiu, né? Automaticamente, se a pessoa ficou mais em home office, imagina aquele trabalhador que migrou para o home office, onde ele conseguiu até um certo equilíbrio nas suas despesas, que agora ele tem como uma punição um aumento de conta de luz no período. E a maioria das pessoas ficam praticamente o dia todo conectadas e precisam carregar seus smartphones, carregar o notebook no trabalho, muitas vezes deixam carregados direto, fica carregando direto assim, para não perder sinal, ou não perder nenhuma, esquecer e de repente perder ali a comunicação, e deixam ligados direto o equipamento. E nisso a conta de luz disparou aí para esse grupo, principalmente que fica no home office, que mantém seus equipamentos lá todos ativos ali para atender as demandas do dia. Ficou mais caro para o trabalhador comer. Então, se de cara a gente foi punido na questão do café, quando aumenta o café, você mexe muito com o brasileiro, que o brasileiro adora um cafezinho, a grande maioria do povo brasileiro adora tomar um café, e exatamente foi premiado aí com esse aumento de mais de 50% no período. E ficou mais caro também para se vestir, então até aí aquela pessoa que está em home office ainda consegue fazer uma certa contenção de gastos aí com vestuário, mas para muitos que tiveram que voltar aos seus escritórios, dar uma renovada no guarda-roupa, sentiram também um aumento de preços aí nesse caso. E o nosso recado se faz mais que essencial, mais que fundamental, cuidar bem das suas finanças pessoais neste momento, um momento de atenção, turma. E falamos num outro episódio também de você não investir mal. Cuida melhor do seu dinheiro, cuida melhor daquilo que é fruto do seu trabalho, porque se você investir mal também, você fica com um ganho que você percebe que é nominal, entrou até um ganho interessante na tua aplicação de repente, porém a inflação consumiu. A inflação levou por água abaixo isso aí tudo que você teve de ganho. Aí muita atenção nesse caso para acompanhar de forma mais efetiva o seu orçamento doméstico, faça a sua planilha financeira, faça uma avaliação dos pesos e itens que estão mais impactando a sua renda, veja aquilo que pode ser reduzido, veja os itens aí que você pode dar uma certa reduzida no orçamento. E na hora de você investir, procure também pesquisar por investimentos que eles paguem a inflação. É muito importante isso. Então, olhar investimentos que eles estejam pagando, por exemplo, taxa de juros mais IPCA, um percentual maior do CDI, desculpa, um percentual maior do CDI. Então, busque por investimentos que de repente estejam pagando 110%, 120% do CDI.
legal isso aí para você poder, pelo menos, ganhar da inflação. Investimentos pré-fixados, ponto de atenção aos investimentos pré-fixados, para que você não faça uma operação de um prazo muito longo e fique refém daquela taxa que você fechou. Vale lembrar, quem fechou o Tesouro Direto há um ano atrás, por exemplo, 2 anos, está amargando aí uma taxa muito baixa de pré-fixado. E a inflação consumiu esse dinheiro. Então, atenção para que você acompanhe, vai fazer uma operação de pré-fixado, procure operações de curto prazo, aí de 3, 6 meses, ou no máximo 1 ano, que você já tem uma previsão da inflação e pelo menos que o teu dinheiro consiga compensar esta inflação. Tá bom? Ficamos por aqui. Desejamos a vocês uma ótima semana e até o próximo episódio. Lembra aí de dar o like, dê uma força aí pro canal, compartilhem, divulguem e até a próxima. Fluir Investimentos, as suas finanças em dia. Até lá, pessoal!